vão para Moabe para fugir da fome em Belém. O que era Moabe? Moabe era uma região montanhosa que ficava lá em Israel e hoje é o território da Jordânia. Elimeleque e os seus filhos evitam a fome em Belém, mas não evitam a morte em Moabe. Você pode dizer isso comigo? Elimeleque evitou a fome em Belém, mas não evitou a morte em Moabe. Ei, presta atenção. Daquilo que você foge, achando que é demais para você lidar, é dali que vem o suprimento da vida para você crescer e chegar à próxima fase da sua história. Fujam do processo de Deus para a sua vida. Isso causa morte. Você está aí? Olhando com o olhar natural, impossível daquela nuvem pequenininha fazer chover em todo Israel. Só que o Elias, com uma visão apurada, Elias com uma visão do sobrenatural, Elias identificou naquela coisa pequena, naquela nuvem pequena, que Deus faria algo grande em Israel. Por que Deus quer ampliar a nossa visão? Para nós crermos que Deus faz coisas grandes a partir de coisas pequenas.
Amém. Graça e paz a todos. Vamos entregar um momento de adoração ao Senhor. Quero convidar você que está em casa a levantar as suas mãos e clamar ao Senhor para que a presença dele entre no seu lar, trazendo paz, trazendo serenidade, trazendo alegria. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por esse momento de adoração que nós teremos agora. Queremos, Senhor, declarar o nosso amor a Ti. Queremos Te agradecer pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós nesse tempo. Sabemos, Senhor, que é um tempo de dificuldade, que a nação está passando, que o mundo está passando. Mas nós temos também a convicção de que o Senhor está com as suas mãos abertas para também nos segurar, para nos dar a paz, para nos dar o carinho que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá, porque o Senhor é bom. Então, meu Deus, nessa noite, que a Tua presença, Senhor, possa nos tocar aqui onde nós estamos nessa gravação, mas também possa tocar as pessoas que estão em casa, vendo através desse vídeo. Nós sabemos que a distância pode ser muito longa, talvez pessoas de outros países possam estar vendo neste momento, mas nós acreditamos que o Senhor é um só Deus, que nos visita aqui e também visita aquele que está lá do outro lado. E a Tua presença que nos alcança aqui também alcançará esse filho que está do outro lado. Por isso nós declaramos o Teu amor, o Teu perdão, a Tua graça alcançando todos nesse momento. E que esse momento de adoração, Senhor, venha trazer refrigério e paz à nossa alma. Por isso, Senhor, colocamos este culto em Tuas mãos, esse momento de adoração em Tuas mãos, e declaramos que o Senhor tem total acesso em nossos corações. Declaramos que o Senhor tem total acesso em nós, em nossas casas, em nossos filhos. O Senhor tem total acesso para poder nos moldar, para poder nos tratar. Então receba a adoração dos Teus filhos agora. Receba essa adoração, Senhor, como uma forma de Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pela nação, por nós e por todos, Pai. Receba essa adoração em nome de Jesus. E nós Te louvamos por tudo que o Senhor já fez e ainda fará por nós. Amém e amém. Presença
E quando
de Jesus, porque não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Diante do nome de Jesus, as trevas estremecem. Por isso nós levantamos o teu nome aqui, Jesus, e declaramos: Jesus, tu és a premissa da nossa adoração. Jesus, 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 manifesta o teu poder aqui, Senhor. Manifesta o teu poder sobre nós. Manifesta o poder do teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Paz, encontrei a paz. Os ventos cessarão com o poder da tua voz. Paz que acalmou o mar. As ondas cessarão ao ouvir tua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu vento sopra em mim, tudo eu dou a ti outra vez. Cantarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus,
fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Que bênção podermos adorar o Senhor, juntos engrandecermos o Rei e reconhecermos a sua preciosa presença entre nós. Como é bom saber que Jesus, como está escrito na palavra, se move através dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. Eu quero, junto com você, nesse momento, prestigiar o Senhor, continuar adorando ao Senhor e agora com as nossas ofertas. Eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 11 e verso 1 a seguir. Diz a palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, ou que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O verso 6 diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual vai prosperar, se esta, ou seja, a da manhã, ou se aquela, ou seja, a da tarde, ou se ambas, a da manhã e a da tarde, serão igualmente boas. Veja, quem escreveu essa palavra foi o sábio Salomão. E o que ele nos ensina aqui é algo muito precioso. O pão representa a nossa semeadura, a nossa semente. E ele disse que o pão, ele precisa ser lançado sobre as águas. Essa expressão significa: o pão precisa ser compartilhado, o pão precisa ser plantado, para que através do que o pão pode gerar, ou seja, saciar a fome de muitas pessoas, com o reflexo daquilo que o pão gera, a gente conseguir viver dias desafiadores. É importante observar que no capítulo 11 de Eclesiastes, Salomão está falando sobre a semeadura, aqui representada pelo pão. O que isso quer dizer? Que a nossa semeadura precisa ser constante. Ele fala sobre semear de manhã, semear à tarde e não retirar a mão, ou seja, ter constância na semeadura, seja pela manhã ou seja à tarde, porque nós não sabemos qual vai prosperar. Se vai ser a da manhã ou se vai ser a da tarde. Então, eu quero nesse momento te encorajar a ser um semeador no reino de Deus. As nossas contas estão aparecendo para você. Você pode fazer uma transferência, uma TED, um DOC, e você pode participar do que Deus está fazendo no mundo. É um grande privilégio podermos semear no reino do nosso Deus e sabermos que tudo que semeamos no reino de Deus é compartilhado e alcança milhões de pessoas. Essa sua semeadura está servindo aos propósitos do reino de Deus. Então eu quero te convidar a fazer isso com muito amor, com muita voluntariedade, com muita entrega. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te damos graças por cada uma dessas pessoas que neste momento, Senhor,
entendem o princípio da semeadura e não só entendem, mas o praticam. Pai, nós oramos por cada semeador que neste momento faz uma transferência, que neste momento devolve os seus dízimos, entrega as suas ofertas, numa atitude voluntária e desprendida, Senhor. Através desta atitude nós declaramos a Tua palavra, que a semente da manhã e a semente da tarde são sementes boas, produtivas, que vão gerar, Senhor, fartas e abundantes colheitas. Nós consagramos a Ti todo dízimo e oferta, profetizamos e liberamos palavras de bênção, palavras de crescimento, palavras de multiplicação sobre a vida de cada um dos semeadores, Senhor, que estão neste momento contribuindo. Pai, nós Te entregamos todo louvor, toda a honra e toda a glória. Seja exaltado o Teu nome, Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória.
estamos nesses dias aprendendo o tempo profético que nós vivemos como igreja sobre a terra e temos chamado essas quintas, esses cultos proféticos de contagem regressiva, ou seja, um período de tempo onde nós entendemos que há uma contagem regressiva em andamento para a volta de Jesus, para o regresso do noivo amado. E nós estamos na 11ª ministração, de um total de 21, nós estamos na ministração de número 11. E eu quero te convidar a meditar comigo em Apocalipse capítulo 12, que vai mostrar duas figuras muito interessantes do fim dos tempos, que são figuras simbólicas, figuras proféticas e que apontam para um destino escatológico, um destino final da igreja de Jesus. Então, só para nós contextualizarmos, até aqui nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, nós encontramos ali o recado de Jesus para todas as igrejas. Ou seja, Jesus dá recados específicos para toda a igreja em toda a história da humanidade. Cada igreja se enquadra em um recado de Jesus bem específico. Então, nós vamos ali do capítulo 1 ao 3 encontrar o recado de Jesus para a igreja de todos os tempos, de todas as eras. Nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, nós vamos encontrar a visão do céu. Ou seja, João é transportado do céu, ele ouve a voz que dizia, sobe para cá. E quando ele sobe, ele tem essa visão do céu, do trono de Deus, dos seres viventes, dos 24 anciãos, de milhões de anjos e de uma adoração perfeitamente harmoniosa ao Cristo, ao Cordeiro que é digno de todo louvor. Nos capítulos 6 a 11 muda o cenário e João ele começa a perceber e assimilar os juízos de Deus que começam a ser manifestados na forma de selos, na forma de trombetas. E é importante observar que em todo o juízo de Deus, todo momento que Deus desata um juízo sobre a terra, seja através dos selos, seja através das trombetas e mais tarde através das taças, junto com o juízo vem uma oportunidade de arrependimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo Deus manifestando a sua justiça, porque o juízo de Deus nada mais é do que a justiça dele em ação, ele entrega uma oportunidade para a humanidade se arrepender. Só que nessa oportunidade, a humanidade prontamente rejeita. A gente vai encontrar ali Deus enviando as duas testemunhas depois da volta de Jesus. Eu creio que isso acontecerá depois da volta de Jesus. Deus dá a oportunidade de anjos anunciarem um arrependimento, mas toda a proposta de arrependimento é prontamente rejeitada. E por quê? Por causa da dureza do coração humano. Então nós chegamos no capítulo 12. E do capítulo 12 a seguir, nós vamos encontrar um cenário de intensa batalha espiritual. Ou seja, o bem batalhando contra o mal. Essas batalhas do bem contra o mal são batalhas bem antigas. Esses conflitos entre bem e o mal, o céu e o inferno, eram muito comuns nas civilizações antigas. Egípcios, babilônios, persas, gregos e romanos, todos os seus deuses mitológicos, eles travavam essas batalhas entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. E é importante se situar que essa batalha do capítulo 12 do Apocalipse acontece justamente no intervalo de tempo entre o derramamento dos juízos de Deus, porque o que seria esperado para este momento? Assim como as trombetas seguem os selos, seria natural a gente esperar que depois das trombetas viesse um derramamento das 7 taças, ou seja, a continuidade do juízo, ou seja, selos, trombetas e taças. Só que antes das taças serem derramadas, há um intervalo de tempo entre as trombetas e as taças. E nesse intervalo de tempo acontece essa batalha de Apocalipse 12. Tá?
Então, a gente vai observar que esse ciclo de juízo, ele na verdade aponta para o ciclo das dores de parto, ou seja, da implantação total do reino de Deus. Aqui em Apocalipse a gente pode chamar que dores do parto é a implantação total do reino de Deus. Então até que nasça, até que aconteça o nascimento, e o nascimento é o estabelecimento total do reino de Deus, as dores de parto vão aumentando. Essa figura de dores do parto é muito comum na Bíblia. Em Apocalipse a gente vai encontrar, Jesus usa essa figura nos evangelhos, mostrando que sempre que tem algo muito importante para nascer, existe a gestação, existe a evolução dessa gestação e existe as primeiras dores de parto antes que aconteça. Tanto é que Jesus identifica os sinais do fim dos tempos como princípio de dores, né? Então essa linguagem a gente encontra no Apocalipse, encontra nos evangelhos com Jesus e encontra no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 26, você vai encontrar exatamente essa figura profética do nascimento, da gestação, das dores de parto, para que algo venha nascer, tá certo? Então o que encontramos aqui em Apocalipse 12 é um intervalo onde se destaca essa intensidade de uma batalha espiritual, ou seja, um grande conflito que começou há muito tempo atrás, não é um conflito recente. Então vamos à Bíblia. Apocalipse 12, do verso 1 a 3, vai falar um pouco sobre esse conflito. Então, apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol. Debaixo de seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres e com uma coroa na cabeça. Olha que interessante, gente. Esse texto do capítulo 12, nos primeiros 3 versículos, ele contém muitos sinais, muitos detalhes, né? Muitas figuras de linguagem. Então, se a gente observar, são metáforas, são símbolos que representam algo muito importante. Então você vai ver que aparece uma mulher, ela estava vestida com o sol, ela tinha debaixo dos seus pés a lua, ela usava uma coroa na cabeça que tinha 12 estrelas. Essa mulher estava grávida e gritava, veja, com dores de parto. Essa mulher estava prestes a dar luz. E aí aparece no céu um outro sinal, um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e com uma coroa em cada cabeça. O que isso significa? A primeira pergunta que a gente tem que responder é: quem é essa mulher? Então, para respondermos essa pergunta, a gente precisa contextualizar Apocalipse dentro do entendimento histórico e escatológico, ou seja, histórico e profético que o livro do Apocalipse possui. Então, o livro do Apocalipse, ele, na realidade, ele é escrito com essas duas abordagens. Uma abordagem histórica, ou seja, que aconteceu naqueles dias com os discípulos de Jesus, sobretudo na destruição do ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída, né? O templo dos judeus foi destruído. Então, tem um cumprimento histórico, que aconteceu. Só que também tem o sentido simbólico, escatológico, profético, que aponta para um episódio que voltará a acontecer em dimensões diferentes. Então, Apocalipse precisa ser entendido no seu aspecto histórico e no seu aspecto escatológico, profético. Quando a gente consegue olhar essas duas formas de interpretação, a gente consegue trazer e aproximar esse texto mais para próximo. Então, a ideia aqui qual é? Essa mulher, ela tem um significado muito importante. Mulher aponta para alguém que gera vida. Então, se você olhar a primeira profecia na Bíblia, em Gênesis 3,15, estava escrito: eu farei
o Senhor Deus falou: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. O Senhor está falando para a serpente. E assim também serão inimigas a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e a descendência dela, a descendência da mulher. E aí o Senhor disse para a serpente: a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, a descendência da mulher, o que viria a nascer da mulher, a vida que a mulher ia gerar, ia esmagar a cabeça da serpente. E a serpente, por sua vez, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Essa é a primeira profecia bíblica que aponta para a batalha entre o bem e o mal, a batalha entre Jesus e Satanás, entre o céu e o inferno, né? Então, a mulher como geradora de vida, ela nesse texto de Apocalipse 12 é uma figura, historicamente, aponta para o nascimento de Jesus. Então, esse episódio que nós acabamos de ler, em Apocalipse 12, do 1 a 3, historicamente, está apontando para o nascimento de Jesus. A gente vai se lembrar que Maria, quando engravidou de Jesus, ela também viveu essa condição logo após o nascimento de Jesus, de muita fuga, né? A fúria do inferno contra o descendente da mulher estava desde o dia de que Jesus estava sendo gerado. Satanás colocou no coração de Herodes perseguir os meninos e ela teve que ir para o Egito, vocês vão se lembrar disso. Então a mulher, ela é a geradora da vida. Então, historicamente, Apocalipse 12 aponta para o nascimento de Jesus. Profeticamente, essa mulher, ela traz consigo detalhes que mostram algo bem significativo, ou seja, bem singular para nós. Veja, profeticamente, essa mulher, ela carregava uma coroa na cabeça. E a gente sabe que coroa aponta para governo. Olha que interessante. E disse que nessa coroa tinha 12 diademas, 12 pedras. E essas pedras, diademas, né? Na realidade, no número 12 aponta, na Bíblia, o número 12 aponta para o povo de Deus. Você vai se lembrar que no Antigo Testamento eram 12 as tribos de Israel, que eram reflexo, que eram geradas pelos 12 filhos de Jacó. E você vai se lembrar que no Novo Testamento eram 12 os discípulos de Jesus, também reconhecidos como apóstolos do Cordeiro. Então, o número 12 na Bíblia aponta para o povo de Deus. Então, essa mulher com uma coroa que representa governo. 12 diademas que aponta para o número do povo de Deus. Essa mulher está representando profeticamente o povo de Deus em toda a história bíblica. Isso é tão lindo, irmãos, que no Novo Testamento o símbolo da igreja é a noiva do Cordeiro. Olha que interessante. A noiva do Cordeiro. Você vai ver que essa linguagem do casamento está muito presente. Tanto é que em Efésios 5, Paulo vai dizer para os homens que os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, esse casamento entre Cristo e a igreja é simbolizada como a noiva. Então, essa mulher de Apocalipse 12, simbolicamente, profeticamente, representa a igreja. Isso é tão real que em Apocalipse 19, nós temos também mais uma base bíblica que fundamenta esse sentido. Diz o texto em Apocalipse 19, 7 e 8. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Esse texto nos ensina que nós devemos nos alegrar porque é chegada a hora do casamento. Que casamento é esse? O Cordeiro e a noiva, né? E olha que interessante, a noiva aparece em Apocalipse 19 com linho fino,
linho puro, que significa as boas obras e as boas ações do povo de Deus. Essa é a primeira figura de Apocalipse 12, a mulher. Só que na sequência aparece uma outra figura, o dragão. E a pergunta é, quem é esse dragão? O texto diz que esse dragão, ele era vermelho, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e uma coroa em cada uma dessas 7 cabeças. O que significa o dragão? Claro que, biblicamente, o dragão, ele também é reconhecido como a serpente, e o seu poder de influência, então, essas 7 cabeças falam sobre o poder da influência de Satanás, provavelmente sobre 7 nações. Quando fala sobre uma coroa em cada cabeça, então representa, a gente já viu isso, governo de Satanás sobre 7 nações, E o texto diz também no versículo 3 de Apocalipse 12, que tinha 10 chifres, também fala sobre poder, fala sobre autoridade. Então, deixando esse aspecto dos 10 chifres, das 7 cabeças, isso aqui tudo está falando sobre o poder de influência da serpente, o poder de influência de Satanás. Só que o texto diz também que esse poder de influência foi vencido. E mais, ele foi expulso do céu. Veja o que diz o versículo de número 4 a seguir. Com a cauda, ele, o dragão, arrastou do céu a terça parte das estrelas e jogou-as sobre a terra. Depois parou diante da mulher, que estava grávida, a fim de comer a criança assim que ela nascesse. Comer a criança, porque vamos se lembrar, a mulher estava grávida, a mulher estava para gerar algo. Então a mulher deu à luz um filho, e o texto diz que esse filho, ele governará todas as nações. Olha que interessante. O texto vai mostrar que a mulher foge para o deserto, e no deserto Deus prepara um lugar para ela lá, está no versículo 6 a seguir. Ela é sustentada por 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, é o mesmo espaço de tempo. E nesse sustento, nesse momento, a palavra diz que há guerra no céu. Miguel e os anjos lutam contra o dragão, que combate contra Miguel com os seus anjos. Então, há uma batalha nos céus entre Satanás e os seus anjos, o dragão e os seus anjos, e Miguel e os seus anjos. A Bíblia diz que o dragão foi vencido e lançado fora do céu. E olha que interessante, o dragão é identificado no versículo 9 como a serpente. O texto diz, ele é aquela velha cobra, chamado Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados juntamente com ele. Ou seja, esse texto está mostrando aquele episódio quando Satanás foi expulso. E aqui, não só, lembra, historicamente Satanás já foi expulso no princípio, quando ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus, mas aqui, nesse momento, profeticamente, o texto está falando sobre uma autonomia que Satanás e os demônios vão ganhar depois da volta de Jesus. Enquadrando no período de tempo, Apocalipse 12 está falando sobre um período depois da volta de Jesus. Tá certo? A pergunta que não quer se calar é por que Satanás ou o dragão tem tanta fúria, tanto ódio? E a resposta também está no princípio de todas as coisas. A fúria, o motivo da fúria do dragão é a obra redentora que Cristo recebeu de Deus como missão, e essa obra redentora de Jesus foi compartilhada com todo o povo de Deus. Então, o que Jesus fez na cruz foi muito especial. O que Jesus fez na cruz trouxe redenção para a humanidade. Lembra, a palavra diz que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas a palavra também diz que por causa de um homem, todos foram justificados. Sim, Adão, todos foram considerados pecadores. Em Cristo,
todos foram considerados justos. Então a ideia que nós entendemos aqui por causa da fúria, qual a razão, o motivo, a origem da fúria do diabo, é a obra que Cristo executaria de salvar toda a humanidade. Apocalipse 12, do verso 10 a 12, nós vamos ler. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram, ou seja, o testemunho. Eles estavam prontos para dar sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Veja que texto lindo. Enquanto há festa no céu, enquanto há alegria no céu, enquanto há celebração no céu, há uma mensagem muito clara para aqueles que estão na terra. Os que estão no céu são aqueles que foram arrebatados por ocasião da volta de Jesus. Os que estão no céu são aqueles que ressuscitaram, estavam mortos, mas ressuscitaram e estão com Cristo. Só que enquanto há alegria e celebração no céu, há sofrimento, preocupação e inquietação na terra. E aí o texto diz que essa preocupação da terra é porque o diabo desceu. O diabo foi liberado. E ele está furioso porque sabe que resta pouco tempo para ele agir. Então o motivo da fúria de Satanás é a obra perfeita que Deus realizou através de Cristo. Ele tenta atingir, ele tenta desarticular, ele tenta impedir que pessoas sejam salvas. Por isso que é muito importante você estar ouvindo essa palavra, você estar acompanhando essa ministração. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso quer dizer? Jesus veio executar uma obra para te entregar a salvação, para te entregar a eternidade. Para que isso aconteça, você precisa de todo o seu coração crer, se entregar a Ele, fazer uma entrega de todo o seu coração para Ele. Por isso, nesse tempo, eu quero te convidar a ser alguém que celebra, que festeja, que se alegra pelo fato da volta de Jesus estar se aproximando. É muito importante entender que a fúria que Satanás tinha contra Cristo, ele não conseguiu impedir, porque ninguém impede o plano de Deus. A palavra diz em Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Ou seja, o que Deus está fazendo, ninguém pode impedir. O que Deus fez quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Satanás não pôde impedir. Mas agora veja, essa fúria que Satanás tinha tentando impedir a obra de Deus foi transferido para a igreja. Por que nós vivemos tantas guerras? Porque às vezes a angústia parece que nos pega. Porque parece que às vezes você não vai sair desse problema que chegou até você. Porque você vive debaixo de pressão. Há uma fúria do diabo contra as nossas vidas. Há um ódio do diabo contra as nossas vidas. Há uma tentativa do inferno de tentar impedir o que Deus tem para realizar na sua vida. Mas eu preciso declarar isso nessa noite. O que eu preciso declarar? O que Deus definiu para a sua vida será estabelecido. Ele falou, Ele cumprirá. Ele não é homem para mentir. A palavra diz em Números 23, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre. Então, Jesus ele nos deixou muito antes avisados
sobre essa realidade, sobre a tentativa de Satanás impedir. Veja, em Apocalipse 12, a fúria do dragão contra a mulher é exatamente essa. Ele perseguiu ela no deserto, ele tentou tragar, ele queria devorar o fruto do ventre da mulher. Então a mulher é a igreja, a mulher somos eu e você profeticamente. O que isso quer dizer? Satanás tem uma fúria contra nós, tem um ódio mortal contra nós. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que o que Deus falou vai se cumprir e falta pouco tempo. Eu quero te dar essa mensagem de ânimo e encorajamento. Seja fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Seja paciente, falta pouco tempo. Estamos numa contagem regressiva para o retorno do noivo amado. Em muito breve estaremos celebrando as bodas do Cordeiro, o casamento nosso com o noivo. Aguarda, seja fiel. Jesus disse em João 16:33, disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus, antes de tudo, avisou os discípulos, eu digo isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições. Mas ele mesmo disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, a vitória de Jesus contra as tentativas do inferno de impedi-lo, ele disse que essa vitória está disponível, está acessível para nós que somos o corpo dele, a igreja, a noiva amada. O livramento de Deus para a mulher de Apocalipse 12 fala muito sobre o livramento de Deus para as nossas vidas contra a perseguição e a opressão do inferno. Como o diabo não conseguiu vencer Jesus, ele vai tentar atacar a igreja. Mas a igreja, preste muita atenção nisso, a igreja recebe livramento. A igreja recebe proteção. Se você ler o Apocalipse 12, você vai ficar impressionado o quanto que Deus proveu livramento para a mulher. A mulher foi protegida no deserto, a mulher recebeu livramento no deserto, a mulher foi guardada por Deus. Ouça, a igreja é guardada. O dono da igreja é o Senhor, Ele te guarda, Ele te protege. Ele é o teu socorro presente na angústia. Não inquiete o seu coração. Pelo contrário, aquiete o seu coração e saiba que Ele é Deus. Ele é Deus. Então, o alvo do ataque da igreja agora passa... O alvo do ataque de Satanás agora passa a ser a igreja. Mas a igreja recebe proteção, a igreja recebe provisão de Deus. Ouça isso. A mulher de Apocalipse 12 precisou fugir para o deserto. Mas no deserto, Deus a sustentou. Deixa eu lhe dizer algo muito especial. Essa história se repete. Israel, no Antigo Testamento, quando recebeu a libertação da escravidão dos egípcios, sob a liderança de Moisés, fugiu para o deserto. Só que no deserto, a palavra diz, durante 40 anos, Deus sustentou o povo dele no deserto. Não faltou pão, não faltou água, não faltaram roupas. A palavra diz que as roupas não se envelheciam. A palavra diz que o Senhor fazia chover maná do céu. A palavra diz que a água Ele provia da rocha. A palavra diz que durante o frio das noites do deserto o Senhor provia uma coluna de fogo. A palavra diz que durante o sol escaldante do dia no deserto, Deus provia uma coluna de nuvem. Escute isso, Deus está cuidando de você no seu deserto. Deus está cuidando da igreja assim como Ele cuidou dessa mulher que simbolicamente, profeticamente representa a igreja de Jesus. 1 Pedro 4, 12 a 14 está escrito: Amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha te acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis.
Se pelo nome de Cristo você é insultado, se pelo nome de Cristo você é perseguido, bem-aventurado você é, pois sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, não estranha a ardente perseguição, não estranha a tentativa do inferno de impedir a obra que Deus tem para a tua vida, não estranha. Isso faz parte, se alegre. Pedro disse isso, se alegre porque você está sendo participante das aflições de Cristo. E em João capítulo 15, é o último texto que a gente quer ler aqui hoje, verso de número 20, Jesus, ele antecipou todo esse sofrimento que os seus discípulos passariam por amor a Ele. E Jesus disse em João 15, 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que se ele foi perseguido, se ele recebeu opressão, se o diabo tentou impedir a obra de Deus na vida dele, também o diabo vai tentar impedir a obra de Deus em nossas vidas. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Não. Se perseguiram Jesus, nós também seremos perseguidos. Então eu quero finalizar declarando, nós somos a igreja do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós estamos na expectativa de que algo está sendo gerado. Nós sabemos que as dores de parto estão aumentando. As contrações estão aumentando. Nós sabemos que algo está para nascer. E o que está para nascer? O estabelecimento completo do reino de Deus sobre toda a humanidade. Os sinais estão aí. E eu quero declarar sobre a tua vida a mesma palavra que Jesus declarou a Pedro. Quando Pedro perguntava pelo próprio Jesus, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí Jesus disse para Pedro, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí Jesus está falando sobre a pedra, apresentando e se identificando ele mesmo com uma pedra, o alicerce da igreja. E aí Jesus termina dizendo para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute isso. Você é a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não impedirão o que Deus tem a fazer através da sua vida e na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado por cada pessoa que nos acompanha nessa noite. Obrigado, Jesus, porque Tu és a nossa rocha, a rocha em quem nós confiamos. Obrigado porque assim como o Senhor deu livramento para esta mulher, em Apocalipse 12, e esta mulher representa a igreja, nós, o Senhor nos entrega livramento neste tempo. O Senhor nos guarda, nos protege, o Senhor provê o necessário. Pai, como igreja nos alegramos, porque sabemos que fazemos parte dos Teus planos, fazemos parte dos Teus sonhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, cada pessoa que nos acompanha nessa noite, se há medo, se há opressão, se há perseguição, e que essa pessoa não está sabendo lidar, Pai, em nome de Jesus, que toda força do inferno, que toda tentativa de Satanás e dos demônios de paralisar o Teu plano na vida dessas pessoas, que agora mesmo essas forças malignas das trevas sejam interrompidas, paralisadas, contidas pelo poder do nome de Jesus. Pai, que o poder da Sua presença, que o Teu amor lance fora todo medo, que haja agora mesmo essa certeza que o Senhor transmitiu a Pedro, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja,
Nós somos a igreja do Senhor e nós declaramos: as portas do inferno não resistirão. Tudo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Pai, nós te damos graças por essa noite, te louvamos por esta palavra e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, você que me acompanha nessa noite, você é alguém muito especial para Deus. Deus, Ele desenhou um projeto e Ele conta com você. E para você fazer parte desse projeto de Deus é muito importante você se relacionar com Ele. Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém pode ir ao Pai a não ser por meio dEle. Então eu quero te convidar neste momento a abrir ainda mais o seu coração. E você que está distante dos caminhos de Deus, reate a sua aliança com Jesus, refaça a sua aliança com Jesus neste momento. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu te convido, entregue a sua vida ao Senhor neste instante. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra diz que você precisa crer com o coração, mas também diz que você precisa confessar com a boca. Está em Romanos 10. Então, a pergunta é: como você confessa com a boca? Escreva nos comentários, interaja com essa ministração. Nós queremos fazer um contato muito especial com você. A nossa equipe quer caminhar contigo, essa caminhada tão extraordinária que é andar com Jesus. Por isso, escreva o seu nome, escreva nos comentários que você está entregando a sua vida a Jesus, se reconciliando com Ele. E nós queremos juntos caminhar rumo à eternidade. Deus te abençoe grandiosamente. Que mais de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu círculo de relacionamento. Que assim como esta mulher que representa você e eu, recebeu livramento, recebeu provisão, foi guardada por Deus, que você também receba o livramento do Senhor. Lembra, o Senhor, Ele envia os seus anjos, Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Que você seja livrado. Que mais de Deus venha sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo que você fizer. Que esses sejam dias de revelação e de crescimento espiritual. Um grande abraço a todos.